Palavra da Semana com Neville Johnson. Episódio 3. Voz para as Nações, Ministérios de José. Original publicado no dia 8 de outubro de 2018. Bem-vindos novamente à Palavra da Semana. Uma das coisas que precisamos entender é que essa é a última geração antes do retorno de Jesus. Estamos nessa geração. Gostaria de compartilhar alguns sonhos, experiências que tive e que causarão um impacto naquilo que veremos hoje. Na última sessão, falamos que haverá um derramar do Espírito Santo. Vimos escrituras que mencionam que quando um sonho, visão ou relato acontece pela segunda vez, significa que é tempo do seu cumprimento. Recentemente, isso aconteceu comigo 2 vezes, em 2 ocasiões diferentes, onde o sonho ou visão veio a mim pela segunda vez. Gostaria de compartilhar isso hoje. Há muitos anos atrás, tive um sonho ou encontro poderoso. Nesse sonho, estava olhando esse edifício enorme à minha frente, um arranha-céu. Entrei no elevador, apertei o botão e as portas fecharam atrás de mim. Subi um andar e as portas se abriram. Na parede havia algo escrito que relatava a fase de minha vida, o que estaria fazendo durante aquele período, o meu chamado, etc. Lembre-se que isso ocorreu há muitos anos atrás. As portas fecharam, o elevador subiu outro andar. As portas se abriram e li na parede outras coisas descrevendo outra fase de minha vida. Isso aconteceu várias vezes durante meu sonho. Foi interessante ver certos períodos de minha vida descritos em cada andar. Finalmente cheguei ao penúltimo andar. As portas se abriram e ali na parede uma escritura que é bem apropriada para nós hoje, li: A riqueza do ímpio será depositada para o justo. Pensei e notei estar ligado à liberação financeira. As portas fecharam e o elevador subiu mais um andar. Quando chegou lá em cima, a porta se abriu. Saí do elevador e vi que estávamos literalmente em cima do edifício, ao ar livre. Saí e vi uma antena parabólica enorme. Naqueles dias, essas antenas não eram comuns como hoje. Um anjo enorme, com mais de 6 metros de altura, veio com uma bandeira. Demorou um tempo para ler o que estava escrito nela, pois estava se movendo com o vento. Estava escrito: Uma voz profética para as nações. Fiquei observando-a e acordei. Creio que isso se aplica a todos nós atualmente, pois tive esse sonho novamente pela segunda vez. Quando algo se repete, significa que é tempo para isso ser cumprido completamente. Estamos no momento da liberação das finanças, a qual ajudará a trazer a seara e a voz profética para as nações. O ponto-chave disso é que estamos quase no topo, quase no final, e haverá uma liberação de finanças enorme a fim de levar o evangelho do reino ao mundo inteiro. Há tantas pessoas dizendo que são como José, que têm um ministério como o dele, e pode ser que sim ou não, mas você tem que se lembrar que José sofreu muito. Ele passou muito tempo na prisão. Ele foi testado na fornalha da aflição. Ele foi chamado para salvar muitas pessoas, na realidade, uma nação toda. Salmo 105, 16 a 23. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a palavra do Senhor o provou. É interessante ler que a palavra do Senhor o testou. Quando houver uma palavra profética sobre tua vida, logo em seguida você será provado. Essa palavra do Senhor, ou sonho profético, veio e trouxe tribulação à sua vida. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para, a seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cam. José tinha profundidade em sua sabedoria, tornou-se o segundo no comando de todo o Egito. A Bíblia diz que ele era como Deus para Faraó. O chamado veio quando ele era jovem.
Essa palavra profética trouxe testes para a sua vida. Portanto, não fique muito excitado a receber uma palavra profética, pois será custoso, terá que ser provado. Ele havia recebido o chamado, mas depois veio um período de preparação para o chamado se cumprir. O chamado veio como um sonho, foi maravilhoso, mas não se concretizará repentinamente. Haverá anos de preparação. José foi vendido como um escravo, algo muito diferente de seu sonho. A palavra de Deus diz que ele foi testado. 14 anos depois, ele foi comissionado ao seu chamado. Pense no que aconteceu na tua vida 14 anos atrás, pois aqui vemos um padrão rumo ao final dos tempos. Desde o dia do chamado até a comissão ocorrer, houve um período de 14 anos de preparação. Você não pode se tornar como José de um dia para o outro. Muitos confundem o chamado com a comissão para o chamado. O chamado é o que Deus tem para você, mas você não pode andar nele até que seja comissionado, autorizado, delegado. E isso não acontecerá até que tenha passado por vários testes. Sinto muito, mas as coisas são assim. Eventualmente Jacó vem ao Egito, profetiza sobre José. Gênesis 49, 22 a 24. José é um ramo frutífero junto à fonte. Ele tem uma boa conexão espiritual. Seus ramos correm sobre o muro, ou seja, ele cresceu demais para o seu mundo. Os flecheiros lhes deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. José era um governador, era como Deus para Faraó. Nessa próxima fase, muitos líderes mundiais buscarão os verdadeiros apóstolos e profetas, a fim de receber sabedoria em como proceder. Temos que estar cientes disso, pois faz parte do ministério de José. Sua herança consistia em riqueza, ouro encontrado nos montes e recursos de agricultura. A ele foram dados bênçãos espirituais, dons, unções sobre sua cabeça. Deuteronômio 33, 13 menciona o óleo sobre sua cabeça. Há uma unção para aqueles que foram chamados como José no final dos tempos. O alvo disso tudo é a ceifa e muito mais. José tinha uma porção dobrada de recursos. Ele simplesmente liberava uma palavra e as finanças estavam presentes para cuidar da necessidade em seu chamado. A riqueza é a causa número 1 quanto à destruição de cristãos. Eles são destruídos por ela mais do que qualquer outra coisa. Precisamos entender que a transferência de riquezas virá, no entanto, destruirá muitos dos que a receberem. No entanto, haverá verdadeiros Josés que prosseguirão, sabendo que a hora de sua incumbência chegou e a senhora nos surpreenderá. Ele salvou uma nação inteira e outras mais, de fome, pois elas vieram ao Egito buscando alimento. Estamos nessa fase da jornada onde haverá liberação da riqueza dos ímpios para os justos. A próxima fase será a voz profética, onde as pessoas serão chamadas para irem a todas as nações. Gostaria de falar um pouco sobre a Austrália. É muito importante reconhecer os sinais e estações em que vivemos. A Austrália é um continente muito árido, poucos vivem no interior. A Austrália é tão grande que você pode colocar a Europa inteira dentro do estado da Austrália Ocidental e ainda ter espaço sobrando. É enorme. Quando você sai do litoral e vem para o interior, verá o sertão, o deserto. Ali há muitos ranchos chamados de estações. Muitos deles têm mais de 1 milhão de acres, simplesmente esperando pela chuva. Temos que reconhecer os sinais. O avivamento está vindo à Austrália. Ela faz parte do chamado para ser uma voz para as nações no final dos tempos. Aqui há condições de deserto, seco. Temos visto incêndio pelo país, vento, seca, chuvas que quebrou recordes. É um sinal do que está prestes a acontecer, primeiro no físico e depois no espiritual. De acordo com a terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação oposta, conhecida como a força da ação e reação.
A igreja nessa nação é como o país, um deserto. Há poucas igrejas realmente se movendo com Deus. Vamos prestar atenção às enchentes naturais que virão a esse país, bem como aos ciclones e furacões que derramarão tremenda quantia de água nessa nação. Enchentes de aborto, casamento homossexual, drogas, violência, eventos climáticos, todos são sinais. Uma ação tem uma reação definida. O mundo físico mostra o estado do mesmo espiritualmente. Temos que entender isso nas nações onde vivemos. Aquilo que estiver acontecendo naturalmente onde você mora representa o que está acontecendo ali espiritualmente. Vimos tantas nações assoladas por enchentes naturais. Satanás está vindo como uma enchente natural. Atualmente, há ausência da verdadeira adoração na igreja. Há um desvio. A Bíblia fala sobre o grande desvio da santidade. É assustador. A mornidão prevalece em todos os lugares. Satanás está vindo como uma enchente nessa nação, mas Deus disse que levantaria um estandarte. Perdemos a verdadeira adoração. As músicas atuais nas igrejas, muitas delas pentecostais, não são diferentes das do mundo. Sei que muitos não gostam de ouvir isso, mas a adoração foi perdida enquanto buscaram imitar o mundo com seu show de luzes e música que tem pouca chance de trazer a presença do Senhor. Isso tem que parar, tem que ter um fim. Mudança está vindo, a mudança vindo na música. A reforma foi um grande mover de Deus e no amadurecimento quanto ao setor musical. As músicas mudaram das notas menores para as maiores. Uma mudança tremenda. 2 Crônicas 5 nos diz que quando Salomão fez a dedicação do templo, todos fizeram um som em particular, e a glória de Deus caiu e ninguém pôde ficar de pé. O que aconteceu? 2 Crônicas 5, 11 a 14. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram, se guardaram as suas turmas, e quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas, e quando eles uniformemente tocavam as trombetas, e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus, e todos se prostraram diante dele. É interessante que fizeram um só som ao Senhor, estavam falando somente uma coisa, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Cantar sobre quem somos em Cristo não é adoração, está longe disso. Precisamos entender que mudanças estão vindo. Não há qualquer coisa errada quanto a cantar sobre quem somos em Cristo, mas não chame isso de adoração. A maioria das canções cantadas não são adoração. Temos que ter uma mudança. As músicas de adoração eram melhores há um tempo atrás, durante o mover carismático, do que as de hoje e o que ouvimos na maioria das igrejas. Temos que aprender muito a respeito de música. Ela mudará, produzirá vibrações criativas e puras, mas veremos isso outro dia. Cantar em línguas pelo Espírito é muito poderoso. No entanto, isso não é visto atualmente nas igrejas. Se tua igreja inteira cantasse em línguas por 20 minutos, a presença de Deus viria, mas isso não acontece. Houve uma queda, um desvio. Tudo ressoa, vibra, inclusive você e eu. O nível de vibração determina a nossa saúde grandemente. Se tua vibração é baixa, então tua saúde será baixa. Os anjos vibram uma frequência muito alta, e é por isso que não podemos vê-los, a não ser que você esteja na mesma que a deles, ou eles a diminuam para que possamos vê-los. A adoração tem que mudar. Quando Jesus foi transfigurado, sua vibração se tornou muito mais alta do que a de um ser humano comum,
ele foi transfigurado, mudado.